Agora foi, né? Podemos começar. Mas você tá me vendo ou não? Não tô te vendo, não. Mas sabe o que você pode fazer? Deixa eu ver uma coisa aqui. Pera aí, deixa eu desligar. Você pode ligar. Você pode entrar com o seu celular também, mas daí você deixa. Não, liguei. Ah, Acho que agora foi. mas não pode gravar, não, né? Não, tá gravando. Tá. Eu tenho duas telas, então por isso que eu olho para cima e para baixo aqui. Eu tô olhando em Ah, cima ali, tá gravando. então fechou. Então vamos lá, vamos começar. Então, primeira sessão aí de mentoria de permissão superior. Premissas, né? Tudo muda quando alguma coisa muda. Segunda premissa, a vida é justa e ela te entrega exatamente o que você ainda precisa, permite ou prefere. Então, para a gente ter sucesso na vida, a gente precisa de três coisas: competência, vontade e permissão. Se uma pessoa tem muita competência, mas pouca vontade e pouca permissão, ela se torna um inteligente sem vigor e com pouco resultado. Se uma pessoa tem muita vontade, pouca competência e pouca permissão, ela se torna um entusiasta, só que sem conteúdo e também com poucos resultados. Agora, se uma pessoa tem muita permissão, ela tem estímulo para a sua vontade crescer, ela desenvolve as competências ou ela atrai as pessoas com as competências que ela precisa. E essa pessoa se torna uma pessoa com muitos resultados. E resultados em quê? Nas três principais áreas da vida: na saúde, nos relacionamentos e nas finanças. Então, a permissão, ela é o fator determinante para esse teto. Então, até onde eu posso ir na minha saúde? Até onde eu posso ir nas minhas relações pessoais, amorosas, profissionais? E até onde que eu posso ir nas minhas finanças? É determinado pela minha permissão. E a minha permissão, ela é consequência dos padrões que eu tenho em mim. E eu aprendi ao longo de toda a minha vida, eu aprendi ao longo de toda a minha experiência. E esses padrões, eles, na maioria das vezes, estão no nível inconsciente. Então, basicamente, quando a gente está apenas vivendo a nossa vida dentro dos moldes e dos parâmetros que a gente já está acostumado, a nossa vida ela entra ali num fluxo de como se fosse uma manutenção natural para você ficar aonde você já está acostumado a ficar. Ter a saúde que você está acostumado a ter a energia que você está acostumado a ter a competência que você está acostumado a ter a permissão que você está acostumado a ter e ter os resultados que você está acostumado a ter. A partir do momento que você decide avançar, então, caramba, quero avançar na minha saúde, quero ser uma pessoa mais saudável, eu quero ter um corpo mais bonito, ou, porra, eu quero avançar nas minhas finanças, quero ganhar mais dinheiro, ou, cara, eu quero ter relações mais leves, mais saudáveis, mais legais. Se você escolheu avançar, você vai dar de cara com os padrões que vão te manter aonde você está. Então, até aqui, beleza? Fazendo Beleza. sentido? Mas eu tô pensando aqui, eu quero tudo isso aí que você tá falando. Vamos quebrar todas essas permissões aí. Muito bem. Essa é a ideia. Então, cara, nessa primeira aula é muito importante entender essa mecânica. Então, a gente parte essa premissa é muito importante. Então, assim, a vida é justa. Isso muda tudo. Por quê? Porque quando a gente não está conseguindo avançar ou quando a gente está travado em alguma coisa, a gente normalmente vai buscar uma justificativa para isso. E a gente é muito bom em fazer. A gente vai justificar porque aconteceu tal coisa, porque foi tal pessoa, porque foi tal situação. E a gente não olha que, na verdade, nós estamos no centro. A gente está no centro dessa história. E a gente está sempre delegando, terceirizando essa responsabilidade. Então, quando a gente parte dessa premissa, cara, a vida é justa, e ela dá exatamente o que a gente precisa, permite ou prefere, e precisa, permite e prefere em relação a quê? Em relação à minha permissão atual. Porque a nossa permissão atual, ela é como se fosse a nossa lei do que realmente é permitido e do que não é permitido. Então, por exemplo, avançar muito na saúde pode ser contra a lei para a sua permissão. Ter um corpo muito top pode ser contra a lei da sua permissão. Ser uma pessoa que é muito fera em relacionamentos, que tem ótimas habilidades sociais, se dá bem com todo mundo, e é uma pessoa carismática, persuasiva, pode ser contra a lei da sua permissão. Ter muito dinheiro pode ser contra a lei da sua permissão. Ou ganhar dinheiro de forma mais fácil e fluida pode ser contra a lei da sua permissão. Então, tudo é uma questão de você estar infringindo a lei da sua permissão. E a questão aí é, da onde vem essas leis? Então, você vai enxergar essas leis
através do que a gente chama de pré-queda. E o que é uma pré-queda? É o que acontece quando você está tentando avançar, seja em saúde, seja em relacionamento, seja em finanças, vem a pré-queda para derrubar o seu avanço, para você então ter uma queda, para que você se mantenha aonde você está, porque a sua permissão, a sua lei diz que ali é o certo. Então, por exemplo, se uma pessoa decidiu ganhar dinheiro de uma forma mais leve, mais fácil, fazendo coisas realmente legais, só que ela vem de uma família, de um círculo social, e todo mundo só ganha dinheiro trabalhando numa coisa que é difícil pra caramba, que é pesado pra caramba, que é sacrificante pra caramba. Essa pessoa, com toda certeza, ela vai ter essa lei dentro dela. Cara, eu até posso ganhar dinheiro, mas tem que ser com um trabalho sacrificante, tem que ser uma coisa pesada, porque senão tá errado. Então, se essa pessoa, por exemplo, decidir empreender e fazer uma coisa que ela gosta, para ela ganhar dinheiro fazendo o que ela gosta, vai acontecer de forma implacável uma pré-queda. Para fazer ela parar esse avanço, porque dentro da permissão dela tem essa lei. Não, você não pode, isso não é permitido. Então, toda pré-queda, antes de você parar, vai te mostrar um padrão. Tá? Então, tudo que alguém possa estar fazendo, tudo que você possa começar a fazer para avançar no que você queira avançar, tudo que te parar, você pode entender essa parada como pré-queda. Cara, me fez parar, é pré-queda. Então, o que é uma pré-queda? Tem 3 elementos dentro de uma pré-queda. Um acontecimento. Acontece alguma coisa que parece aleatória, mas não é. Tem um comportamento. Você age de uma determinada forma dentro desse acontecimento. E tem sempre um relacionamento envolvido. Você vai perceber que isso tem relação com alguém. Uma pessoa, de alguma forma, participa dessa pré-queda. Essa pessoa pode estar participando ativamente no nível comportamental ou ela está participando no seu núcleo emocional. Então, por exemplo, digamos que você queira ter um avanço na área de relacionamento. Bom, eu quero ser um cara que tenha total liberdade para me expressar em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Vou lá, vou falar, vou ser eu e acabou. Beleza. E aí você vai, se coloca, por exemplo, numa situação que você está num evento social ali, você começa a querer se expressar, de repente você trava. Você bate uma vergonha do caramba, você sente uma timidez assim, talvez até uma certa ansiedade ali, seu coração dispara, assim, isso é uma pré-queda. E aí você para nesse momento e analisa, caramba, tá acontecendo uma pré-queda aqui. Eu tô me sentindo ansioso, tô me sentindo desconfortável, tô com vontade de ir embora, é pré-queda. E por que tá acontecendo a pré-queda? Porque eu decidi avançar em tal coisa aqui, eu tô tentando avançar no negócio, que é ter mais liberdade de me expressar de ser eu. Então, acontecimento. Senti uma ansiedade, travei, fiquei com vergonha, esse foi o acontecimento. Qual foi o seu comportamento? Você travou e foi embora. Ou foi para um canto, se escondeu, seu comportamento foi se esconder. Relacionamento, isso tem a ver com quem? Então, no relacionamento, a gente vai enxergar o que é compreendido como dependência emocional. Então, as nossas leis que moldam a nossa permissão, todas elas foram criadas através das nossas relações com as pessoas mais importantes da nossa vida. Então, você vai ver, caramba, isso tem relação com quem? Onde que eu aprendi que eu não posso ser essa pessoa livre, que fala o que quer, que entra em qualquer lugar, conversa com qualquer um, que é autêntico e tal? Você vai, putz, eu tenho uma pessoa na minha família que é assim, ou a minha mãe era assim, ou o meu pai era assim, ou algum tio que era muito importante para você é assim, ou o seu irmão que é muito importante para você é assim, ou a sua esposa é assim. Você vai ver que tem alguma relação com alguém. Isso não existe do nada. É uma certa conexão emocional que você tem com alguém, e por você ter essa dependência emocional com essa pessoa, você não se sente livre para ir lá e avançar nesse sentido. As engrenagens estão tudo rodando aqui dentro. Imagina. Então, quando a gente não está avançando em nada, tipo assim, cara, estou de boa com a minha vida. Você entra num momento em que as pré-quedas continuam acontecendo, só que elas acontecem de forma muito sutil. Porque é como se fosse uma pré-queda só para te manter onde você está. Entendeu? Só para fazer a manutenção de onde você está.
Quando que as pré-quedas aumentam, inclusive de intensidade, né? Se tornam coisas assim, até mais intensas, quando você decide avançar. Então, por exemplo, quando a gente decide fazer uma grande mudança na nossa vida, por exemplo, assim, cara, vou mudar de país. Vou dar o seu exemplo, eu sei que é uma grande mudança. Aham. Cara, vou mudar de país, eu vou para os Estados Unidos, eu vou fazer a minha vida lá e pá. Meu amigo, você teve um grande avanço, uma grande mudança. E aí, eu não sei, né, eu não faço ideia. Você até comentou uma coisa ou outra comigo, mas não me recordo. Mas eu imagino que deve ter ocorrido várias pré-quedas, entendeu? Aí, então, como eu falei, o que pode ser uma pré-queda? Qualquer coisa que te faça parar. E pode até parecer coisa aleatória. Nossa, você chegou lá, alguém de sua família ficou doente, pegou uma puta gripe, ficou doente, foi de cama. Ou chegou lá, de repente, do nada, assim que as pessoas estavam super bem, vocês começaram a brigar com mais frequência. Ou seu filho, que era super de boa, começou a ter um problema do nada que nunca teve. Você que sempre conseguiu lidar muito bem com o dinheiro, fazer o seu dinheiro crescer, de repente o seu dinheiro começa a diminuir. Entendeu? Então, tudo isso é pré-queda para quê? Para fazer você voltar para o padrão anterior. Aí fala, cara, mas aconteceu isso, qual foi o acontecimento? Ah, minha esposa ficou doente, meu filho ficou doente, eu comecei a brigar mais com a minha esposa, eu comecei a perder dinheiro, esse foi o acontecimento. Qual foi o meu comportamento? Nossa, eu comecei a me sentir culpado, eu comecei a duvidar, eu comecei a tal. Aí, isso tem a ver com qual relacionamento? Aí você vai ver, caramba, velho, tem a ver com a minha família, tem aquela coisa que todo mundo tá unido, todo mundo tá junto, eu sou aquele que saiu fora. Caramba, aí, então tá explicado, a dependência emocional com a minha família. Meu irmão, eu vou voltar pro Brasil, voltei pro Brasil, entendeu? Eu tô falando que foi por isso, tá? Mas foi, né? Entendeu? Então, caraca, então, por você ter levado, né, a culpa inconsciente, as pré-quedas tiveram que acontecer. Isso eu lembro, que você já me falou, caraca, quando eu fui para os Estados Unidos eu perdi grana. Cara, teve muita autossabotagem. É fácil perceber que teve. Pré-queda autossabotagem é pré-queda. É um outro jeito de falar, né? É uma das pré-quedas. Não, mas é que não necessariamente é a mesma coisa. Porque, por exemplo, bateram no meu carro. É uma pré-queda. Não foi uma autossabotagem. Porra, bateram no meu carro. Foi um acontecimento aleatório. Só que não foi aleatório. Entendi o que você está falando. Isso é, dentro dessa teoria, é um pouco explicado através da física quântica, que já teve algumas teorias, inclusive alguns experimentos que falam um pouco sobre isso para a gente entender. Pô, mas qual é a conexão de uma pessoa que eu nem conheço bater no meu carro? Né? Parece que realmente é só uma coisa aleatória. Não. Existe uma inteligência na vida, no universo, que a física quântica já conseguiu mostrar através de algumas teorias, inclusive algumas teorias já experimentadas, alguns experimentos, de que a vida ela vai trazer para você aquilo que ressoa com o que você está precisando, preferindo ou permitindo no mundo. Então, se eu preciso parar, a vida vai usar o que é mais fácil. Então, assim, aquela pessoa que bateu no seu carro, ela já ia bater o carro de qualquer jeito. Ela ia bater o carro dela naquele dia. Então a vida fala, como essa pessoa já vai bater o carro mesmo, eu vou fazer bater no carro do João, porque essa batida vai ser o que ele precisa, permite ou prefere para ele parar. E provavelmente é a pré-queda do outro motorista também. Exatamente. Todo mundo que participa de uma pré-queda está participando porque tem um nível de envolvimento com o seu padrão de permissão, que naquele momento precisou, permitiu ou preferiu aquilo para parar. Entendi. Então, nada é por acaso. Aí entra a premissa. A vida é justa e ela só te entrega o que você ainda precisa, permite ou prefere. Nem mais, nem menos. Então, quando você entende essa mecânica, ok, então, tudo aquilo que eu estou patinando, né, todo resultado que eu não estou alcançando, revela um padrão. E esse padrão revela um tipo de espera das relações. Então, por exemplo, de forma didática, eu acho que ficou interessante o exemplo de quando foi dos Estados Unidos. As coisas teriam dado super certo, muito mais certo do que deu para você nos Estados Unidos, se dentro da sua relação com a sua família tivesse, né, a permissão deles assim, nossa, que legal, vão mesmo, vai ser bom pra caramba para vocês. E, nossa, que oportunidade que vocês vão ter, que os meninos vão ter. Nossa, isso vai ser 10. Então, se tivesse tido isso, você teria ido com muito mais permissão e teria sido muito melhor do que foi. Não que tenha sido ruim, porque eu sei que você já
olhou dessa forma e sabe que foi bom de qualquer forma. Mas poderia ter sido muito melhor se a permissão tivesse acompanhado. Então, por que aconteceu tanta coisa, tanta autossabotagem, tanta pré-queda? Porque teve uma esfera na relação. Ou seja, o que é a esfera na relação? As dependências emocionais que a gente tem. Então, é como se a gente tivesse um monte de cordinha, cara, amarrada assim no nosso corpo, e essa cordinha está amarrada em mais um monte de gente. Então, o ato de aumentar a sua permissão é um ato de você ir cortando essas cordas. E aí, né, dá uma sensação assim, caramba, então eu vou cortar a relação com as pessoas. Não é cortar a relação, é mudar a configuração dessa relação na sua vida. É mudar a forma que você lida com essa relação. Algumas relações você pode cortar mesmo, outras não dá para cortar. Então, aquelas que dá para cortar, porque você vê que realmente pode ser cortada, a gente corta. Agora, outras não dá para cortar. Filho, esposa, pai, mãe, né, irmãos, sempre serão seus parentes. Sua esposa, seus filhos, sempre serão sua família. Então, ali a gente tem que reconfigurar a relação e entender os padrões de dependência emocional para a gente se libertar dos padrões, para a gente poder avançar com mais liberdade, com mais permissão. E aí a permissão sobe. Então, é muito doido, cara. Você pega assim fazer um experimento, pegar duas pessoas, mesma idade, mesmo nível de conhecimento, mesma energia, né, de disposição, de vigor, coloca as duas pessoas para fazer o mesmo trabalho ao mesmo tempo, cada uma numa sala com um computador. Aí você fala assim, vamos lá, vocês têm 2 horas para fazer esse trabalho, digamos que seja construir uma planilha. A pessoa que tem permissão, cara, ela vai entrar na sala, vai abrir a porta, ela vai sentar, vai ligar o computador, vai abrir... Vai dar tudo certo. Vai fazer a planilha, beleza. A pessoa que não tem permissão, cara, ela vai tentar abrir a porta vai enterrar, vai... a porta tá enterrada aqui. Nossa, essa porta não tá enterrada. Choveu essa noite aqui, caiu água aqui, e envergou ela aqui, pô, caramba e tal. E demora para abrir a porta. Vai ligar o computador naquele momento decide inicializar para fazer as atualizações. Que você estava procrastinando ali, e ele chega uma hora que ele decide atualizar sozinho. Aí, putz, ficou lá um tempão esperando. Aí abre o negócio, começa a fazer, e a pessoa não percebe que o fiozinho do carregador aqui estava escapadinho, está ali fazendo a planilha, esquece de salvar, o computador desliga, puf, perdeu o trabalho. É isso que acontece, né? Quando a gente não tem a permissão, a vida vai ficar trazendo tudo o que a gente precisa e permite e prefere para ficar no padrão atual de permissão que a gente alcançou. É interessante enquadrar isso. Eu sempre tive essa crença, assim, que azar e sorte não tem nada de aleatório, né? E você está me colocando um ponto para olhar sobre isso, né? Que, na verdade, azar é falta de permissão e sorte é permissão ampla. Total, exatamente isso. Então, assim, como que a gente aumenta a nossa permissão? Então, agora, como aumentar a minha permissão? Primeiro passo, você tem que ter um sonho, você tem que ter um objetivo, você tem que querer alguma coisa que até então você não queria. Seja lá o que for. Seja ganhar mais dinheiro, seja ter mais liberdade de empreender de um jeito diferente, seja ter mais liberdade de vender de um jeito diferente, seja ter mais liberdade de se relacionar com as pessoas de uma forma mais leve, tem que querer alguma coisa. Quando você decide ter alguma coisa que você não tem, você está decidindo avançar. E aí, meu querido, vai começar a acontecer as pré-quedas. Não tem como. E é muito louco, João. Você vai começar dessa parada. É matemático, cara. É muito preciso. É muito preciso. A partir disso, definir o que eu quero. Sei o que eu quero, sei o avanço que eu quero pôr aqui para minha vida. Você vai começar a traçar um plano. Você vai traçar um plano. O que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer, vai tomar suas decisões e vai startar esse plano. Startou esse plano, liga a máquina das pré-quedas. Porque você está avançando, você está indo além, fazendo diferente. Começou as pré-quedas, aí tá. Com esse óculos, né, com esse entendimento, a gente coloca um óculos mesmo, que você consegue enxergar esses padrões, essa mecânica acontecendo. Antes disso, as pré-quedas só acontecem para a gente. Muitas pessoas desistem, deixam de avançar, ou outras continuam tentando avançar, mas fica patinando, e aí entra, né, a justificativa, a gente começa a amaldiçoar a vida, amaldiçoar a Deus, eu acho que alguém fez uma coisa para você, eu acho que isso aqui lá, eu acho, ou é culpa de não sei quem, é culpa de não sei quem lá. E aí a gente, agora quando você está com esse óculos, não, meu irmão, eu já sei, está acontecendo porque eu decidi avançar,
Eu estou batendo no teto da minha permissão aqui para isso. Eu estou batendo no teto, vem a pré-queda para me derrubar. Então, toda vez que acontecer uma pré-queda, e pré-queda é qualquer coisa que pare você, você bota o óculos e olha. Qual foi o acontecimento? Qual foi o comportamento? E qual é o relacionamento envolvido? Isso tem a ver com quem? Qual que é a dependência emocional ali? Quando você olha dentro das dependências emocionais, existem 4 perfis controladores dentro dos relacionamentos que baixam a nossa permissão. O primeiro perfil controlador é o perfil de vítima natural. É a pessoa que ela sempre está passando por alguma coisa. Ela está sempre reclamando. E é sempre no presente. A vítima natural é uma pessoa que quando você vai cumprimentar ela, você deve evitar perguntar se está tudo bem. Porque aquela pessoa que chega nela e fala, e aí? É meio automático, né? E aí, tudo bem? Às vezes ela fala, tudo bem, né? Mas, na verdade, mais ou menos. Tô com uma dor, não sei do quê. Essa semana, chega não sei o que lá. Então, ela está sempre passando por alguma coisa. Só que ela não percebe que ela é essa vítima. Ela só é vítima e não percebe que é vítima. Depois tem a vítima intencional, que é um pouco diferente da vítima natural. A vítima intencional, ela também está sempre passando por alguma coisa, está sempre com dificuldade, está sempre ali com problema, só que ela, além de mostrar o que está passando, como a vítima natural faz, ela já percebeu que quando ela mostra, acontece alguma coisa que é interessante para ela. Então existe ali uma certa manipulação na vítima intencional. Então é aquela pessoa assim que, ao ver você, e você fala que está super bem, por exemplo, ela intencionalmente vai mostrar um problema que ela está passando, no mínimo, para você também baixar sua energia para combinar com ela. Porque tá ruim ver você bem e ela mal. Então ela vai falar do problema dela para você se compadecer. Então já tem um ganho aí. Ela tem alguém que está combinando com ela. A vítima intencional é mestre de tirar da gente algum problema que a gente nem estava, mas daqui de repente a gente começa a estar com esse problema. A vítima intencional é aquela que estiver bem, ela fala, nossa, que bom que você está bem, né? Nossa, você tá, hein? Tá voando. Nossa, quem dera se eu tivesse assim, viu? Nossa, eu tô tão mal, aconteceu tal coisa, tal. Aí, de repente, você pega e manda uma assim, não, eu tô bem, mas nem tanto, é que você não sabe, você vê as coisas que eu tomo, você não vê os pontos que eu levo, aí você já entra numa narrativa. Nesse momento você parou. Nesse momento você fez uma parada. Nesse momento você baixou sua permissão para combinar com a vítima intencional. Agora, tem vítimas intencionais ainda mais, digamos assim, maquiavélicas, que ela vai numa intenção não só de fazer você combinar, mas de ter alguma coisa de você. Entendeu? Alan, peraí, deixa eu só fazer um comentário técnico rapidinho. O limite de gravação é de 30 minutos, nós estamos com 27, 35. Então, daqui a pouco nós vamos fazer uma pausinha e eu retomo, beleza? A hora que você achar conveniente, tem mais 2 minutinhos. Então, vamos lá, vou tentar finalizar com os 4 padrões. Então, a vítima intencional, ela vai se vitimizar, mas tem uma intenção por trás. Tem um ganho, que é no mínimo fazer você combinar com ela, ou ela tem alguma coisa de você. Tá entendido, já tem até a foto da pessoa na minha cabeça. Ela vai ter a sua atenção, ela vai ter a sua energia, ela vai ter algum benefício seu para ela. Depois tem o Vingador. O Vingador é uma pessoa que ela é muito ácida, ela é uma pessoa assim, que na maior parte do tempo ela está sempre estressada, e a pessoa vingadora é aquela pessoa que ela tem muito ressentimento do passado. Ela é uma pessoa que se sente lesada, ela sente que alguém deve alguma coisa para ela. Se por acaso você for essa pessoa, ela vai estar sempre te lembrando do que você fez para ela. É aquela pessoa assim, um primo seu, faz um tempão que você não vê, mas que no passado você fez bullying com ele, por causa da zoeira lá e tal, que ele estudava na escola com você, aí vocês se encontram no churrasco. Ele é aquele cara que sempre chega em você, e você tá bem ali e tal, ele chega em você e fala assim, mas lembra? Eu fazia bullying comigo. Lembra aquela vez lá que os caras bateram em mim, você deu risada? Tá sempre, o Vingador tá sempre te puxando para trás. Tá sempre te puxando pro passado, e o Vingador ele quer te acusar e te culpar. Ele não quer resolver a parada. Entendeu? As vítimas também não querem resolver. A vítima natural, ela só quer atenção, ela só quer plateia. Estou passando por isso. A vítima intencional, ela quer plateia e quer um benefício. Quer que você resolva o problema para ela, dê sua energia, alguma coisa. O Vingador, ele quer te culpar, quer te acusar. O Vingador, ele quer fazer justiça. Ele está parado no passado, ele está travado, ele não está conseguindo seguir, e quer que você pare também, quer que você se sinta culpado junto com ele. E o quarto padrão é o narcisista. Quem que é o narcisista? É a pessoa que ela precisa o tempo todo ser o herói.
ser a pessoa que resolve o problema de todo mundo, ser a pessoa que protagoniza a resolução das coisas. Então, o narcisista é aquela filha dentro da família que resolve tudo para todo mundo da família. Ah, se o pai tem que marcar um médico, deixa que eu marco o médico pro pai, porque o pai não vai saber marcar um médico, ele vai se confundir, então eu vou saber fazer certo, ela vai lá e marca o médico pro pai. Ou então é aquela pessoa que sabe que a irmã está grávida e já liga para a pessoa e fala assim, mas você já fez pré-natal, você não sei o quê, conversa com o médico. Olha, você tem que tomar tal vitamina, tem que ser assim, 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 assim. Então, a narcisista, ou o narcisista, é aquela pessoa que ela precisa estar sempre à frente das situações, ela brilhando, ela resolvendo, ela protagonizando. Então, cada um desses perfis, ele vai baixar a permissão de uma forma. Então, vamos colocar aqui da perspectiva de você lidando com as pessoas que operam nesses perfis com você. Se você lida com vítima, se você tem dependência emocional com vítima natural, ela sempre vai puxar você para baixo. Então, você sobe sua energia, a vítima faz a sua energia descer. Tanto a natural quanto a intencional. A diferença da intencional é que além de fazer sua energia descer, ela vai tirar alguma coisa de você. Vingador, ela te impede de avançar porque ela quer te manter preso no passado, quer te manter preso na culpa. Então, ela não quer ir para frente, ela não consegue perdoar, ela não consegue superar essa mágoa, e também quer punir e culpar todo mundo e quer que todo mundo sofra junto com ela. Então, a Vingadora, até com as pessoas que não têm a ver com o que aconteceu de ruim com ela projeta nessas pessoas também. Ela projeta, ela é ácida, ela é negativa, ela gosta de dar aquela cutucada, até uma pessoa que não tem nada a ver com as paradas que aconteceu com ela no passado. E o narcisista, quando você está lidando com o narcisista, por que baixa a sua permissão? Porque o narcisista ele só deixa você ir se ele estiver indo junto e se ele estiver protagonizando a parada. Então, se você vive com um narcisista e você começa a ter sucesso, o narcisista vai se incomodar, ele vai começar a desqualificar o seu sucesso, ele vai falar que daqui a pouco vai dar merda, ele vai falar que você tinha que fazer do jeito que ele falou, que ela falou, ele vai começar a dizer que, peraí, não é bem assim, você tem que fazer do meu jeito. Então, o narcisista ele vai tentar parar você, não vai deixar você seguir se não for com ele, e se ele não estiver sendo o herói da história. Agora, do mesmo jeito que as pessoas são esses perfis com a gente também opera nesses perfis. Eu tô pensando aqui, eu falei, caralho, eu sou narcisista, velho. Tamo junto. É o meu perfil dominante também. Então a gente opera nos 4 perfis também, quando a gente está baixando a nossa permissão. E a gente baixa a nossa permissão quando a gente está lidando com alguém de forma inconsciente, né? A gente não sabe que está acontecendo isso. As pessoas operando desse jeito com a gente, elas baixam a nossa permissão. E a gente também, quando nós estamos operando nesses 4 perfis com as pessoas, a gente também está baixando a nossa permissão por estar no padrão. Então, o narcisista ele não avança porque ele está gastando muita energia cuidando de um monte de coisa que ele não deveria estar cuidando. O Vingador não está avançando, se eu sou Vingador, eu não estou avançando porque eu estou rancoroso, eu estou preso do passado, eu não consigo avançar, minha permissão está baixa. Se eu sou vítima, eu não avanço porque eu sou o coitado. Eu sou o tadinho da história sempre. Então, eu nunca estou poderoso, eu nunca consigo ter grande avanço por causa disso. Então, a gente opera também nesses padrões. Com as pessoas, e as pessoas operam com a gente. E a gente normalmente tem um padrão que é mais acentuado na gente. Você vai ver que, porra, numa parte do tempo eu estou sendo mais um narcisista. Eu estou sendo narcisista com as pessoas. Ou, caramba, eu também sou meio vingador. Caramba, eu sou meio vítima e tal. E você vai ver que, às vezes, com pessoas diferentes, você tem padrões diferentes. Com meu pai eu entro na vítima, não sei o que lá, porque eu fico mais coitadinho perto do meu pai. Ou com a minha mãe, eu entro mais na vítima. Com a minha esposa eu sou mais narcisista. Com meu filho eu sou mais narcisista. Mas quando meu filho também não faz o que eu quero, eu sou vingador com ele. Eu começo a falar, mas lembra aquele dia que você não fez, eu decidi. Então, a gente fica nessa dança de padrões. E isso tudo vira essa bagunça, né? É uma dependência emocional para cá, uma dependência emocional para lá, o tempo todo, e a nossa permissão está baixa. Então, é a gente sempre preso nessas dependências emocionais, nesses padrões, e a gente não está conseguindo avançar. A gente não está conseguindo seguir. Até aqui, meu filho, quer falar alguma coisa? Eu estou falando pra caramba, né? Vê se isso está fazendo tanto sentido para você. Cara, faz total sentido. É um jeito novo e mais esclarecedor de olhar para uma coisa que intuitivamente você percebe, né? Então, assim, enquanto você está contando aí, eu estou pensando nos meus relacionamentos principais e estou vendo isso. Pô, com a minha esposa eu sou assim, com a minha mãe eu sou assim, com meu pai eu sou assim, e eles são assim comigo, e é muito interessante, cara. Muito legal. É muito doido, é muito doido. E assim, o que é muito legal é que esse entendimento realmente te coloca como o centro da sua vida. A gente para de achar
achar que é o outro, isso aqui. Cara, se o outro está sendo vítima comigo, é porque eu preciso, permito ou prefiro que essa pessoa seja vítima. E normalmente, quando você tem uma dependência emocional muito forte com alguém que é vítima, é porque você provavelmente é um narcisista. Entendeu? Ou se você é um vítima e você tem uma dependência muito forte com a pessoa que é narcisista, é porque você precisa desse narcisista, porque você precisa que alguém controle a sua vida por você, porque você está na vítima. Você vai ver que as pessoas estão exercendo os papéis que o nosso padrão de permissão exige, para que a gente fique onde a gente está. Então, assim, Na dinâmica do casamento, isso é muito louco. total, total. A minha esposa e eu, por exemplo, a gente sempre teve essa dança de padrões, muito ela na vítima e eu no narcisista. Exatamente. E, né, a gente vai falar muitas coisas aqui, né? A gente vai chegar no momento de falar, e aí, tá, como corrigir essa parada toda, né? Como é que eu mudo isso? Eu não quero mais essas dependências emocionais, né? Então, mas até chegar lá, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é entender essas premissas e essa mecânica da permissão e o que é que não deixa a sua permissão sumir. São padrões. E esses padrões, eles são revelados nas pré-quedas. Então, a sua primeira missão de casa, dentro dessa mentoria, é colocar o óculos agora, o óculos dessas premissas, e você vai definir qual que é o seu avanço que você quer. Então, assim, cara, eu quero avançar em tal coisa. Eu quero avançar, você pode até definir mais de uma coisa, né? Você pode definir uma coisa para saúde, uma coisa para relacionamento, outra coisa para finanças. Vou avançar. E a partir do momento que você tomar a decisão e criar ali um plano de ação básico, né? O que eu vou começar a fazer, tal, você vai colocar o óculos e vai começar a assistir essa queda acontecer. Entendeu? Então, olha, vou dar um exemplo para você. Até comentei contigo no nosso último encontro lá, que a minha esposa, ela tinha montado o Instagram e tal, ela já estava uns 3 anos querendo montar esse Instagram. Tô seguindo ela. Ela até falou, nossa, eu tô pelo figura. Aí ela ficou uns 3 anos, foi questionando essa parada aí. Aí, né, ela também entrou, né, nessa fase de destravar permissão, ela tá fazendo todos os processos junto comigo e tudo mais. Aí, porra, vou fazer o Instagram. Cara, na semana que ela montou o Instagram, velho, nossas 2 filhas ficaram doentes. Isso porque as meninas, é muito difícil ficar. As 2 ficaram doentes. Aí ela teve que parar, parou. Aí na mesma hora, nós dois já, né, com esse óculos, ó, pré-queda. Ela, nossa, é verdade, pré-queda. Pra eu, porque tem que acontecer alguma coisa, entendeu? E até hoje acontece. Ela sempre teve uma certa dificuldade de se expor, as coisas todas e tal. E ela tá indo, e tá acontecendo pré-queda. Continua acontecendo pré-queda. Porque ela olha, então qual que é a lição de casa, né? O seu próximo passo. Você vai começar a perceber as pré-quedas, só que você vai olhar para a pré-queda e você vai se perguntar: opa, pré-queda aconteceu. O que aconteceu? Como aconteceu? Por que aconteceu? Quem é que estava envolvido? E qual que é o padrão controlador envolvido aqui? Isso está estimulando em mim eu ser vítima, eu ser vingador, eu ser narcisista, ou a pessoa está operando com a vítima, com o vingador, ou com a narcisista? Qual que é o padrão? Aí você vai entender aquela pré-queda e vai identificar o padrão. E aí, ao identificar o padrão, você vai anotar, caraca, eu tenho um padrão aqui, ó. Toda vez que eu vou fazer tal coisa para avançar, acontece esse padrão aqui. Que padrão? Não sei, qualquer coisa. Eu fico inseguro, eu começo a duvidar de mim, até essas coisas que acontecem mais do lado de dentro também são pré-quedas. Entendeu? Então, as pré-quedas acontecem do lado de fora e acontecem do lado de dentro também. Então, vou fazer um negócio aqui. Lembrei, igual aquilo que a gente conversou lá, que você me contou. Você falou, Alan, eu tenho uma certa dificuldade de falar das coisas da Global, de oferecer, porque eu fui o fanático lá atrás do coaching. Eu fui o cara que a galera começou a zoar, a falar que eu fiquei fanático. Eu, até hoje, quando eu penso em colocar aqui, né, em evidência isso, eu travo nisso. Então, esse é um padrão. Caramba, você empreendeu numa empresa de desenvolvimento humano, mas quando você vai mostrar isso, falar sobre isso, ou vender isso, você para, e aí qual que é o padrão ali? Você entra em algum padrão, entendeu?
Nossa, eu tenho medo. Aí você vai ver, você vai ter medo, você vai ter um monte de coisa. Entendeu? Putz, eu tenho medo de ser julgado, eu tenho medo de ser reprovado, eu tenho medo de ser visto como um entusiasta bobão que está trazendo um negócio aqui nada a ver, que não vai funcionar. Tenho medo da galera me chamar de papai sal aí, tá aí, lá. Tá. Então, esse é o padrão, beleza. Mas esse padrão, ele se sustenta no quê? Aí você vai ter uma dependência emocional. Caralho, como é que as pessoas que eu amo fazem negócio? Porra, o meu pai fez sucesso pra caralho, mas só com negócio concreto. Meu pai era contador, meu pai era construtor. Aí não tem o que falar. As pessoas precisam de contador e precisam de casa e precisam de apartamento para morar, meu irmão. Agora, eu estou vendendo o quê na Global? Puta, eu estou vendendo desenvolvimento humano, eu estou vendendo liberdade emocional, eu tô vendendo... isso aí nem todo mundo acha concreto, isso daí nem todo mundo entende. Então tem muito julgamento. Então, porra, eu só posso vender alguma coisa que não vai ser julgado de forma negativa e não pode. Eu só posso vender uma coisa que as pessoas vão olhar e vão falar assim, puta que eu pariu, isso daí é bom mesmo, irmão. Entendeu? Então, para você vender uma casa que você construiu, ou para você vender a ideia da sua construtora de um prédio que vocês estão construindo, vende com vontade, você vende sem medo. Mas vender alguma coisa que remete ao julgamento que você já teve lá no passado, de ser um entusiasta, que pode, já faz você se sentir com medo de ser reprovado, de ser julgado. Então, você travou. Então, você investiu no negócio de desenvolvimento humano, que você poderia, por exemplo, estar vendendo pra caralho, isso também, mas o avanço parou por causa desse padrão. Entendeu? E eu também tenho, meu irmão. Eu que só vivo disso há 15 anos, muitas vezes eu me pego, tipo, em algum momento que eu vou prospectar um cliente novo, que eu vou fazer vou fazer o meu pitch de venda, eu sinto a presença desse medinho, falando assim, velho, se pá vai ter alguém aqui que vai estar me achando um viajão, se pá vai ter alguém aqui que vai estar olhando e cara, que esse cara tá achando que nada a ver. Então, quando a gente percebe o padrão, isso também é importante. Quanto tempo tem gravação aí? Tem bastante ainda, está em 15. Então, legal. Então, quando a gente percebe um padrão, a gente vai ter 3 momentos com esse padrão. Ou seja, até a gente perceber o padrão, vai ficar acontecendo pré-queda até você perceber que esse padrão existe. Então, caraca, acabei de ver um padrão aqui. Eu não consigo vender coisas ligadas a desenvolvimento humano, por exemplo. Eu me sinto mal, tenho medo de ser reprovado, isso é um padrão. Agora eu vi. Vai acontecer de novo uma pré-queda em algum momento que você, por exemplo, você está no lugar, você sentiu vontade de falar disso para alguém, ou você sentiu vontade de levar essa solução para alguém, você vai lembrar do padrão, e você mesmo assim, sentindo esse medo, você vai falar, e você vai oferecer, e você vai para cima. Só que você vai fazer de forma difícil. Esse é o segundo momento. Entendeu? Então, teve a pré-queda, você sentiu o medo, você sentiu a insegurança, isso já é a pré-queda. Mas você mesmo assim avançou fazendo de forma difícil. Aí vem o terceiro momento, que é quando surge uma outra oportunidade, mas como você já identificou o padrão e se permitiu fazer diferente mesmo de forma difícil, a terceira vem para te diplomar. Você superou. Porra, vai se fuder. Isso aqui eu acredito, isso aqui me ajudou, e eu acredito nisso, eu vou falar isso aqui livremente. Dane-se se o outro não acreditar, não tem problema. Eu estou focado em quem vai acreditar e quem vai se beneficiar disso. Diplomei. Aí eu não tenho mais pré-queda. Eu posso falar disso com qualquer pessoa, em qualquer momento, isso não me incomoda mais. Então, a pessoa tem dificuldade de falar em público. Caralho, dificuldade de falar em público. Sempre que ela vai falar em público, acontece pré-queda. Identificou, putz, eu tenho esse medo de falar em público, eu morro de medo de falar em público. Identificou, dor de barriga, eu tinha dor de barriga direto quando eu tinha que falar em público. De barriga. Aí ela vai, na segunda vez, falar em público, é difícil, ela tem a dor de barriga, mas mesmo assim vai. Aí na terceira vez ela já fala em público mais de boa. Já vai. Então, são 3 momentos. Só que cada momento desse vai ter a quantidade de pré-queda que você precisar para você passar para o próximo. Então, eu posso ter percebido a pré-queda, ter identificado o padrão, mas eu não decidi fazer nada diferente. Vai continuar acontecendo. 1, 2, 3, 4, 5, várias vezes. Até você decidir fazer algo diferente. Aí você vai para a segunda etapa, que é fazer de forma difícil. E você vai ficar fazendo de forma difícil até você superar 100%. Quando você supera 100%, aí vem o terceiro momento, para você se diplomar. Aí você superou o padrão, e ok.
Tá entendido o conceito. A O prática conceito. são outros 500. Exato. Então, na parte prática agora, o que é importante, né? Qual que é, de fato, o próximo passo? Você começar a ficar consciente das suas pré-quedas, tá? E você vai ver que é interessante que as pré-quedas costumam ser as mesmas. Eu acho que, eu estou pensando aqui, ela, eu acho que, eu não sei se está no momento, se você ainda vai falar um pouco mais de teoria, se nós vamos falar disso, mas eu já vou adiantar, se, é, eu preciso, eu ainda preciso clarear a minha limitação, porque, entendeu? Porque, assim, a minha sensação é que eu tenho uma coisa, ok, existe essa que a gente falou de vender, é um fato. Mas eu tenho uma outra coisa ainda que é me expor e fazer networking de verdade. Para valer, a sério. A gente falou isso um pouco da outra vez. E isso aí, cara, eu esbarro, tem que sair da minha zona de conforto, tem autossabotagem, tem coisa aleatória que acontece, é muito louco. E eu acho assim que até para esse objetivo de vender mais a nossa ideia, a nossa empresa, a minha sensação é que o primeiro obstáculo que eu tenho que transpor é esse. Meu teto principal é esse, sabe? Perfeito. Então, muito importante ter falado isso. Então, assim, a sua lição de casa, como eu disse, é você definir quais avanços você quer fazer. Então, na minha opinião, você deve começar por aí. Entendeu? Tipo assim, cara, meu avanço, eu quero, igual você falou aí, eu quero fazer network com força, de forma consistente, quero avançar nisso. E, com toda certeza, tem muito a ver com a questão da venda, tá tudo ligado. Aí você vai definir esse avanço e vai criar um plano e vai começar a ter isso em prática. Aí tu vai começar a prestar atenção nas pré-quedas, vai começar a acontecer pré-queda. E quando acontecer a pré-queda, você vai pôr o óculos, você não vai mais enxergar aquilo só como uma coisa aleatória, ou, não, aconteceu porque eu precisar, porque eu preciso que aconteça ainda, aconteceu porque eu ainda permito que aconteça, porque eu prefiro que aconteça para me manter onde eu estou. Porque no meu sistema tem uma lei aqui que diz que eu não devo fazer isso. Então, o que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu, e qual que é o padrão de relacionamento que está mostrando aqui. Entendeu? Eu começo a me vitimizar, porque eu começo a ter medo de reprovação, aí eu fico com medo, vou fazer network, mas eu não quero ser arrogante, eu lembro que você falou essa parada. Pô, eu quero ser simples, eu quero continuar sendo esse cara simples, mas tem algumas situações, tem alguns ambientes que não dá para ser tão simples, eu vou ter que ser um cara, e isso me incomoda. Opa, incomoda? Padrão, né? Da onde que vem essa falta de permissão? Porque você não pode ser um cara que é simples, e que em alguns ambientes você também se permite ser mais glamuroso ou mais sofisticado. Qual é o problema? Por que isso fere? Fere porque tem uma dependência emocional com alguém, né? Quem são as pessoas que eu precisava que ficassem sofrendo? Essa pergunta é muito louca, né? Quem são as pessoas que eu precisava que ficassem todas sofisticadas e glamurosas para eu também poder me sentir na permissão de ser glamouroso? Aí você vê, nossa, meu pai é um cara super tranquilo, mais simples, minha mãe, meu tio, tal. Ninguém é assim, entendeu? Por exemplo, você pode perceber isso. Então, quer ver, mano? Cara, eu tive uma pré-queda essa semana, foda pra cacete. Você tem perder? Tem 8 minutos. 7. Eu acho que até pode parar a gravação, senão eu acho que vai poluir o mapa mental agora. Vai entrar mais É, coisa. tá. Deixa eu pausar aqui então.